Olá, clientes! Espero que estejam todos bem. Para aqueles que não conseguiram agendar a nossa call trimestral de março, estou realizando agora uma versão em vídeo para que você, mesmo com a sua rotina agitada, tenha acesso ao conteúdo que pode fazer a diferença nas decisões dos seus investimentos. E para você que está assistindo e não é meu cliente, a cada trimestre eu realizo essa conversa individual com os meus clientes para atualizá-los de cenário macroeconômico e discutir possíveis impactos nas suas carteiras de investimento. Essa prática, ela faz parte do meu modelo de atendimento e considero essencial manter esse contato estratégico e contínuo, especialmente falando de um cenário brasileiro, onde políticas econômicas e fiscais são constantes e muitas das vezes imprevisíveis. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então vamos lá, não tem como a gente começar essa conversa se não falando de cenário global e economia norte-americana. Afinal de contas, é a força motriz da economia do mundo e precisamos entender o que está acontecendo por lá para enxergar os possíveis reflexos da nossa economia brasileira por aqui. Então, os principais tópicos abordados serão o Fed, que estava sem espaço para corte de juros, até quando esse documento foi elaborado em final de março, o Fed estava com um tom mais ríspido, justamente por conta de um cenário inflacionário persistentemente mais alto nos Estados Unidos. Porém, com um pouco dos alívios dessas tensões, Jerome Powell, em sua última declaração, disse que havia uma possibilidade de 2 cortes de 25 pontos base para a economia norte-americana em 2025. Claro, a guerra comercial contra Canadá, México, China, Europa, Índia já foi muito citada, Brasil também estava no rol dos países ali que poderiam sofrer essa tarifação. E amanhã, no dia 2 de abril, há o grande tarifaço, o famoso Dia da Libertação proposto por Trump, apesar de não ter esclarecido muito quais países e quais serão as tarifas aplicadas em cada um deles, amanhã acredito que teremos um dia de bastante volatilidade. A mudança drástica também na política externa americana, o ataque a aliados históricos e uma talvez reaproximação com a Rússia. Faz pouco mais de 2 semanas que a gente teve uma tentativa de armistício, um cessar-fogo de 30 dias, que até foi aceito pela Ucrânia, porém, Putin não aceitou porque não seriam reconhecidos os espaços que ele já havia conquistado nesse conflito. E o terceiro grande tópico aqui é a China, transição econômica e desafios estruturais. Hoje a China ela passa por 3 grandes problemas. O primeiro deles, 30% do PIB chinês está concentrado no setor da construção civil. Então a gente já viu, já de outros anos, as grandes empresas do setor de construção, do setor imobiliário, dando default, com dívidas impagáveis mesmo sendo subsidiadas aí pelo governo chinês. O segundo grande problema da China é justamente essa transição de uma economia movida pela exportação para uma economia mais doméstica. Porque a China ela precisa de um crescimento global para que ela mantenha suas exportações. Então, é aquele velho jargão que todo mundo sempre diz, Deus criou o mundo e o resto vem da China. Então, para que a China consiga continuar crescendo 10% ao ano, ela meio que precisa que o mundo cresça 10%, e isso provavelmente não vai acontecer. Terceiro grande problema da China é a mudança da faixa etária do povo chinês. Então está tendo cada vez mais pessoas idosas em detrimento de pessoas economicamente ativas, o que pode também gerar problemas lá na frente. Então o que esperar para 2025? Quais serão os impactos dessa nova dinâmica econômica e geopolítica global? Juros altos nos Estados Unidos e pressão sobre a dívida. O Federal Reserve deve manter esses juros elevados diante da persistência da inflação e dos déficits fiscais elevados. Hoje os Estados Unidos enfrenta aí uma dívida PIB de aproximadamente 7%. Os títulos longos do Tesouro Americano eles seguirão pressionados, refletindo a necessidade de um prêmio maior de risco. A queda na atividade econômica global e comércio enfraquecido. Uma guerra comercial ela encarece essas cadeias produtivas, elevando custos e reduzindo os investimentos. Maior incerteza reduz a confiança empresarial, afetando o consumo e decisões de produção. E o enfraquecimento da China, que também agrava a desaceleração global, influenciando, impactando aí todos os fluxos comerciais ao redor do mundo. Os países exportadores de commodities tendem a sofrer mais, porque esse menor crescimento global reduz a demanda por matérias-primas, o que acaba pressionando os preços. Então, países altamente dependentes de exportação de recursos naturais, como é o caso do Brasil, devem ser os mais afetados. Juros elevados nos Estados Unidos restringem a liquidez global. Os fluxos de capital ele continua concentrado nos Estados Unidos, elevando custos de financiamento para emergentes. Moedas de países em desenvolvimento seguem pressionadas, exigindo taxas de juros cada vez mais altas para conter a fuga de capital.
Em se tratando de cenário brasileiro, em 2025 nós estamos com um fluxo de capital positivo, porém não é um investimento direto em Brasil, e sim em ETFs que possuem em sua carteira países emergentes, incluindo o Brasil. E por último aqui uma reconfiguração da ordem geopolítica. Uma possível desintegração da liderança dos Estados Unidos pode levar a uma Europa militarmente mais independente. Então, depois que o Trump anunciou que não queria mais gastar dólares americanos com morte de civis em guerras e direcionar esses valores para a própria economia norte-americana e melhorar a qualidade de vida do povo, a União Europeia anunciou um pacote de 800 bilhões de euros para criar um plano de defesa, incluindo criação de armas nucleares, inteligência militar e reforçar as fronteiras principalmente de países fronteiriços com a região da Ucrânia. E essa nova configuração global, ela gera uma incerteza diplomática com efeitos imprevisíveis para nós, países emergentes. Agora vindo um pouquinho para cenário econômico doméstico, né? Então nós tivemos o encerramento de 2024 com um PIB acima dos 3%, 3,4%, 3,6%, que foi muito empurrado por conta dos gastos públicos e um pouco também por conta da exportação. Para 2025 a gente já tem uma projeção de apenas 2% do crescimento do nosso PIB e singelos 1% para 2026, o que reflete muito a nossa atual política monetária. O câmbio, que está hoje aproximadamente a 5,75, né? Tem uma projeção para que chegue o final de 2025 já acima dos 6,20 e para 2026 acima dos 6,40. A nossa inflação, que encerrou o ano de 2024 em 4,8%, muito acima dos 3%, que era a meta do Banco Central, inclusive com aquela banda de tolerância de 1,5%, né, deveríamos fechar pelo menos dentro dos 4,5%, o que não aconteceu. Projeção para final de 2025 já está em 6,4% e crescente, e para 2026 já um possível alívio da nossa carga inflacionária aqui no Brasil. Também muito por conta do direcionamento da nossa política monetária, que atualmente está em 14,25%. Então a gente teve essa reunião do Copom nos dias 18 e 19 de março, sinalizando já o aumento de 1% que já estava precificado, porém a ata do Copom, divulgada na semana seguinte, disse que a política monetária no Brasil ainda não encerrou seus trabalhos, que para as próximas reuniões podem haver sim novos aumentos, porém não de mesma magnitude. Então a projeção continua aqui para casa dos 15% e 25% para a reunião programada em junho desse ano. Voltando aqui para o cenário de inflação, né? Aqui a gente está falando da inflação como um todo, mas se a gente separá-la por categorias, a inflação dos alimentos já está beirando ali uma margem dos 10%. Que ela é o que dá a real percepção do poder de compra do brasileiro. Afinal de contas, são os alimentos que nós compramos no dia a dia. E essa inflação dos alimentos, essa erosão do poder de compra, junto com as falas catastróficas, desastrosas do nosso presidente, né, como, por exemplo, o "se tá caro não compra", morra de fome, né, para conter a inflação, a gente já viu uma grande inversão na popularidade na aprovação do governo Lula. Então pegamos aqui uma pesquisa de vários estados, né, apontando um crescimento da desaprovação e uma diminuição da aprovação do governo. Inclusive no estado da Bahia, que é um grande termômetro, né, sempre foi um estado que aprovou muito o governo Lula. Hoje a gente já consegue visualizar que a desaprovação superou a aprovação. 51% de desaprovação contra 47% de aprovação do governo. Mesmo com todo esse cenário de juros altos, de inflação persistentemente alta, né, as falas desastrosas aqui do presidente, a queda na popularidade, a gente ainda vê sinais, por exemplo, do Ibovespa, sinais positivos em tendência de alta. E o que pode justificar isso é que o mercado já está enxergando uma possível alternância de poder. Então a própria esquerda ela já está em baixa. Inclusive os seus partidos satélites, os partidos coligados ao PT, eles já estão fragmentados, discutindo possíveis candidaturas próprias. E o principal nome que vem para 2026, inclusive nas últimas pesquisas, já apontam uma vitória do Tarcísio contra o Lula num possível segundo turno em 2026. Tá? O Tarcísio, que foi ex-ministro do governo Bolsonaro, hoje é governador de São Paulo, faz um exímio trabalho, é um político que ele tem uma excelente oratória e ele consegue conduzir conversas tanto com o pessoal de direita quanto com o pessoal de esquerda. Uma pessoa bem relacionada que tem grandes chances, um grande potencial para a presidência de 2026. Então, qual é o cenário base que nós estamos enxergando
para o futuro de 2025. Né? O cenário base seria dobrar a aposta, que Lula estaria apostando aí numa expansão do crédito estatal, uma expansão rápida de benefícios sociais, o que já vem acontecendo. Então a gente teve a introdução do programa Pé de Meia para auxiliar estudantes a mantê-los no colégio, a gente teve aumento de auxílios como o Vale Gás. Então, uma medida um pouco populista para tentar a melhora da popularidade do presidente visando as eleições de 2026. O aumento do gasto público aqui sem contrapartida seria em relação à isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, que foi aprovado agora faz pouco tempo, né, até com ajuste, com descontos para quem ganha até 7 mil. E aqui o grande temor seria não ter essa contrapartida, que seria a taxação dos dividendos, né, para quem ganha em mais de R$50 mil. Isso ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, com grandes chances de não haver essa contrapartida, o que pode gerar aí um sentimento negativo do mercado. E, claro, as medidas heterodoxas para o controle de inflação, como foi a redução dos impostos para os alimentos e, assim como a Dilma praticou lá em 2014 e 2015, o congelamento dos preços da energia elétrica e a tentativa de controlar os preços dos combustíveis através da estatal Petrobras. E o cenário alternativo que a gente enxerga aqui é o Lula sem força política, sem poder de negociação, né, mais focado aí na sua pessoa física e, claro, satisfazer aí as vontades e luxos da primeira-dama. Então, caso o cenário alternativo se concretize, a gente pode ter um sucesso aí da política monetária no Brasil, né? O fechamento da nossa curva de juros e a perda de capital político, né? E o Congresso e um alívio de pressão política. Então, quando a gente enxerga para um horizonte de 2026, 2027, no curto prazo, a gente já vê uma grande possibilidade de recessão. Seria até estranho não falar em recessão no Brasil, levando em conta que a gente tem hoje as mesmas pessoas, o mesmo partido, a mesma filosofia, as mesmas ideias, mesma taxa de câmbio, mesma taxa de juros. Inclusive, a expectativa de juros para o cenário atual é ainda maior do que foi na maior crise econômica gerada pelo governo Dilma Rousseff em 2014 e 2015. Então, a gente tem um aumento de incerteza e queda dos investimentos, né? A taxa de juros alta, ela impede que as pessoas consigam tomar crédito, financiar imóveis, financiar casas. As próprias empresas, elas não criam mais dívidas para aumentar suas fábricas, aumentar a sua produção, justamente por conta dessas incertezas políticas e econômicas no país. A queda nos preços dos imóveis, a gente já consegue enxergar uma lateralização no preço dos imóveis, uma certa dificuldade em repassar os custos de aluguéis. E hoje, praticamente 1/3 de todos os negócios imobiliários do Brasil são realizados através dos leilões da Caixa Econômica Federal, ou seja, o número de inadimplência está cada vez maior. E, por fim, a erosão do poder de compra da população vista através da crescente inflação. Então, esse é o cenário que a gente enxerga como grande possibilidade para o ano de 2025. E agora sim, para a parte de alocação, essa sim é feita de forma exclusiva com cada cliente. Então, se você que não é meu cliente quer um atendimento exclusivo, transparente, ético e profissional, com estratégias voltadas para satisfazer as suas necessidades e pensadas na proteção e desempenho dos seus investimentos, acesse o link que está aqui na descrição e agende uma reunião para entender um pouco melhor de como tudo funciona. Farei questão de apresentar para você. Um abraço, até a próxima.